Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maiara Carvalho Martins, eu sou educadora e hoje eu vim aqui para compartilhar e dialogar com vocês um pouquinho sobre o que nós estamos vivenciando dentro desse contexto da pandemia do coronavírus, na minha experiência enquanto educadora da educação profissionalizante. Eu espero aqui que seja um diálogo, que podemos fazer várias reflexões, para que depois a gente possa discutir logo mais, né, no webinário. A pandemia do coronavírus, ela tem impactado fortemente o campo da educação. Nós temos milhões de crianças, jovens, adolescentes em casa e também milhões de professores e profissionais da educação em situação de distanciamento social. Isso tem feito, né, a gente refletir, a gente pensar sobre diversas questões. Sobre a dificuldade das crianças e dos adolescentes de acompanharem as atividades escolares, sobre as dificuldades que pais e mães têm, né, de onde deixar esses filhos, né, enquanto eles trabalham, sobre as dificuldades dos professores, que agora eles têm que lidar com metodologias diferentes, um processo educativo muito diferente do que ele estava acostumado a lidar, que era ali na realidade, no chão da sala de aula, como a gente costuma dizer. E isso implica um novo agir e uma nova postura do docente, do profissional da educação, do aluno, de todo mundo que está envolvido frente ao processo educativo, frente ao processo formativo do sujeito. Então, nós estamos vivenciando nesse momento um desafio muito grande que traz um impacto direto no campo da educação, e a educação aí, ela se vê desafiada a oferecer uma educação de qualidade dentro de um contexto que os participantes do processo educacional, eles estão longe fisicamente e agora nós temos novas metodologias e temos novos jeitos de lidar com os nossos alunos, com as nossas aprendizagens. Então, tem sido um momento impactante no campo educacional. Contudo, pessoal, todo desafio traz também um outro lado, algumas possibilidades. Então, essa pandemia ela traz para a gente possibilidades de crescimento, possibilidades de aprendizagem, possibilidades de repensar a nossa atuação enquanto docente, enquanto profissional da educação, possibilidade de pensar na introdução das tecnologias, que é uma discussão que já estava presente no campo educacional, mas que agora essa mudança ela tem que se dar com mais velocidade, com mais radicalidade. Então, esse contexto ele provoca nos alunos e profissionais da educação a repensarem o papel de cada sujeito no processo de ensino e aprendizagem. E esse vídeo, então, ele se propõe a trazer para vocês algumas discussões sobre algumas dimensões e impactos que a pandemia do coronavírus trouxe para a realidade do campo educacional. E a primeira palavra-chave que eu trago dentro desse contexto para vocês é a palavra mudança. Bom, eu já atuei como supervisora escolar na educação básica, coordenadora pedagógica de cursos profissionalizantes do ensino à distância, já atuei como professora do ensino superior em cursos de licenciaturas e hoje, atualmente, eu atuo como coordenadora e professora de cursos profissionalizantes pelo programa Novos Caminhos do Governo Federal. E é dentro dessa experiência, dentro dessa educação que eu vou discutir com vocês sobre os impactos que a pandemia trouxe no processo educativo. Esse espaço aqui, então, ele se torna um momento de reflexão. E aí eu queria discutir e convidar vocês a fazerem várias reflexões comigo sobre os momentos da nossa vida, sobre os momentos da nossa profissão, sobre o nosso momento enquanto estudante, sobre o nosso momento enquanto estagiário da educação, enfim. Eu queria que vocês enxergassem esse momento e como que nós temos construído as nossas vivências, a nossa existência e como que, de alguma maneira, a gente pode perceber um futuro dentro desse contexto. Tudo isso é muito incerto, mas, sem dúvida, esse é um dos momentos muito importantes para a gente parar e refletir. Esse momento da pandemia trouxe algo que não fazíamos há muito tempo, que é o tempo de parar e pensar sobre a ação que nós estamos exercendo. Então, a gente tem muito elemento disponível, a gente tem muita coisa para discutir,
E acima de tudo, a gente precisa fazer o que nós estamos tentando fazer, mesmo que de forma remota, à distância, que é dialogar. Dialogar, refletir, e antes da gente falar sobre o contexto atual que nós estamos vivenciando, é importante a gente refletir, dialogar e falar um pouquinho do momento pré-pandemia. O que mudou? Essa pergunta, ela é muito pertinente, porque eu queria que vocês pensassem o que era a educação que nós tínhamos. E aí nós vamos voltar para ela. Será que nós vamos encontrar a mesma educação que nós tínhamos quando pisarmos de novo dentro da sala de aula, mesmo enquanto aluno, mesmo enquanto professores? O que era a nossa educação? Como era a nossa educação? Nós temos que construir um olhar muito crítico sobre que educação que nós deixamos para trás e sobre qual educação que nós vínhamos construindo em todos esses anos. Por isso, a segunda palavra-chave que eu quero deixar para vocês é a palavra reflexão. Nós temos que entender a educação em um contexto muito mais amplo do que apenas num olhar restrito de sala de aula. Nós temos que entender a educação num contexto de todo o histórico que ela já perpassou e de todo o contexto que ela vem atuando. Então, o que a gente poderia ter tentado mudar nesse contexto geral de educação que há muito tempo a gente não tinha mudado? O que precisava de transformar? O que precisava de tantas, épocas atrás ser transformado? O que era a nossa dificuldade em transformar? Porque no diálogo, na fala, a gente sabe o que é preciso fazer, mas na atuação isso é muito mais difícil. Então a gente sabe que tem muitos aspectos, muitas metodologias, muitas práticas, currículo, que nós não conseguimos mudar de maneira profunda, de maneira estrutural, na nossa prática cotidiana do dia a dia. E aí chega uma crise como essa e nós somos confrontados por essas dificuldades. A gente começa a pensar em como exercer essa mudança. E aí, quando nós somos enfrentados com isso, a gente vê isso como um grande desafio. Por quê? Porque elas resultam em dificuldades, elas acirram as dificuldades, elas acirram as desigualdades, como nós podemos aqui discutir isso também. Então, os problemas que nós tínhamos há anos, décadas e décadas atrás, e muitas vezes a gente não sabia lidar com eles, eles vêm de uma forma abrupta. E aí a gente tem que se propor a refletir e se propor a mudar numa velocidade muito rápida. E isso, de certa maneira, é muito bom, porque de alguma maneira as pessoas tiveram que parar para observar. Então, é uma oportunidade que a gente tem para rever o mundo, rever a educação por uma outra perspectiva, para a gente tentar mudar o que a gente já vinha tentando mudar há muitas décadas. Então, quando a gente pensa em uma perspectiva que vai contemplar o homem, a sociedade, a educação e o mundo em que nós vivemos, isso é desafiador. Isso é uma reflexão que a gente tem que ter, é uma ideia que a gente tem que ter, mas a gente tem muito que aprender com isso, porque a gente tem muito tempo para pensar. A gente sabe que, por mais que tenhamos dificuldades e desafios, nós podemos ganhar com isso. E essa é uma perspectiva que não é só para nós, mas que é para o futuro da nossa educação. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque dentro da minha atuação eu consigo ver um respaldo positivo dessa pandemia, do coronavírus. Eu consigo ver pessoas buscando mais engajamento com a profissão, pessoas buscando essa reflexão, a mudança da sua ação enquanto profissional da educação. Então, vou me apresentar agora um pouquinho, né? Eu falei do campo da educação, mas não falei onde eu atuei, né? No ano de 2018 até 2019, eu atuei como coordenadora pedagógica do Mediotec. E o que era o Mediotec? O Mediotec é uma ação governamental que ofertou cursos de educação profissional técnica em dois níveis de educação, dois níveis de ensino. Tinha do nível médio, que eram os meninos que faziam do ensino médio concomitante, e tinha também
do pós-médio, que eram alunos que a gente chamava às vezes de alunos da EJA, mas na verdade eram alunos que eram formados no ensino médio, mas buscavam, por meio desse programa, por meio da oferta do programa, a qualificação para o trabalho. E eu fiquei um ano nessa coordenação. Temos um público muito grande, formamos em torno de 1.000 alunos, né, no final do curso, mas nós tínhamos também uma evasão muito grande. Nós começamos com quase o dobro de 1.000 alunos. E o curso do Mediatek, ele era semipresencial, então os alunos tinham aula na plataforma, né, na plataforma da UFV mesmo, e uma vez ao mês eles vinham ao campus da UFV para ter aulas presenciais, ou os professores se deslocavam até a cidade deles, onde era a escola sede, e eles tinham essas aulas presenciais. E hoje eu atuo num programa que também é de educação profissionalizante, também é uma ação governamental, e ele chama Novos Caminhos. O público do programa Novos Caminhos, ele é definido de acordo com o curso profissionalizante que a pessoa escolhe. Então, não precisa mais ser alunos do ensino médio, como era do Mediatek, mas precisa ser pessoas que estejam procurando uma profissão, uma qualificação profissional, e aí, de acordo com o curso, eles fazem a exigência da escolaridade. Por exemplo, o curso que eu leciono e coordeno é de auxiliar pedagógico e eles exigem desses alunos que tenham um ensino médio. Então, o programa ele teve início justo na época da pandemia. E o que mudou consideravelmente, que eu queria compartilhar com vocês, é o público-alvo desses cursos. Geralmente no Mediatek nós tínhamos pessoas com menor escolaridade e muitos alunos do ensino médio, uma evasão muito grande. Já no programa Novos Caminhos, nós temos alunos com graduação, a maioria, e alunos também com pós-graduação, pelo menos na realidade do meu curso. E essa é uma reflexão que eu queria que vocês fizessem junto comigo. Ao aplicar uma avaliação diagnóstica, né, desses alunos na primeira semana de aula, perguntei a escolaridade de todos, mas perguntei também o que eles estavam buscando ali no curso, até mesmo para a gente alinhar o que o curso poderia trazer para agregar e o que eles tinham de objetivo ao fazer aquele curso. E o que me surpreendeu muito é que eu pensei que iríamos encontrar muitas pessoas que não tivessem formação na área específica, né, na área pedagógica, na área da educação, das licenciaturas, e que essas pessoas, elas seriam pessoas aleatórias que queriam um curso profissionalizante. Mas o que eu encontrei foram, em sua maioria, professores de licenciaturas, professores que buscavam mais qualidade na sua atuação, professores que buscavam conhecer mais a área pedagógica, conhecer um pouco mais do campo pedagógico, por mais que o curso fosse de ensino médio, eles já justificavam. Eu sou de licenciatura e aí eu não tenho conhecimento tão aprofundado na área pedagógica, na didática, na avaliação, sobre projeto político-pedagógico de escola, sobre relação de professor e aluno. E aí eu vim buscar nesse curso justamente o que me faltou na licenciatura. E a justificativa desses professores, além de ser essa, de uma formação, de buscar mais qualidade para o seu ensino, de buscar mais aprendizagem, é que eles aproveitaram o contexto da pandemia, que foi um momento que eles conseguiram conciliar o trabalho com momentos de estudo. E foi isso que me chamou muita atenção, porque nós discutimos muito dentro da área pedagógica sobre a formação contínua docente. E essa formação contínua docente, um dos desafios que nós temos enquanto coordenadores pedagógicas, enquanto professores, é o tempo, porque geralmente a gente pega muito turno para dar aula, né? Os professores podem falar melhor sobre isso, ou senão a coordenação pedagógica tem uma sobrecarga de trabalho muito grande. Enfim, a rotina do dia a dia, ela faz com que não consigamos concluir com tanto êxito a nossa formação contínua. E aí,
a gente vivencia um contexto que fez com que parássemos e pudéssemos ter esse tempo, pudéssemos repensar e refletir sobre a nossa atuação. E por isso a terceira e última palavra-chave que eu queria deixar para vocês é a palavra ação, que é o mais importante. Primeiro nós temos o momento de parar, um momento de refletir sobre essa mudança, de assimilar tudo que essa mudança, tudo que esse contexto vem trazendo para a gente. Mas também, depois de fazer essa reflexão, é muito importante que a gente tenha tomada de decisão, que a gente tome atitudes, que agimos, né, de maneira com que consigamos aperfeiçoar ainda mais o nosso trabalho, buscar ainda mais uma educação de qualidade para os nossos alunos. E é isso que os professores que estão presentes no curso, eu tenho mais de 110 alunos, 85% eu posso dizer que são professores, que, e alguns também já estão na área da educação ou são pedagogos, então, e buscam nesse momento aperfeiçoar a sua prática cotidiana, buscam também ali discutir, né, nos fóruns de discussão, a gente vê muita discussão no sentido de como você está atuando nesse contexto de pandemia, como que era a relação professor e aluno quando a gente tinha, né, o contato com os alunos, como que está a relação professor e aluno no ensino remoto. Então, nós temos criado discussões muito significativas, trocado experiências muito valiosas. Então, por mais que esse momento seja um momento de muito desafio, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que não fazer desse momento um momento de apenas dificuldade, mas um momento de parar e refletir sobre a educação que nós tínhamos, a educação que nós queremos, a educação que nós estamos oferecendo agora e a oportunidade que estamos tendo de rever e repensar todo o processo educativo, rever e repensar a instituição educacional, as escolas, o papel docente, o papel do aluno e tentar ressignificar, porque quando voltarmos a pisar o chão da escola, eu acho que a relação já vai ser muito diferente de tudo que a gente tinha antes, de tudo que a gente tem agora, e aí vai ser um momento e uma oportunidade que nós educadores temos de tentar reconstruir a nossa educação, a nossa prática, buscando uma educação de qualidade. Então, pessoal, esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Não vou me estender muito. Quero que vocês possam discutir com a gente no webinário. Quero criar discussões com vocês, reflexões, trocar experiências, mas o mais importante é começar a repensar o que era a educação, como está a educação e como podemos fazer a educação, o que podemos fazer agora para mudar depois na educação. E eu espero que vocês compartilhem comigo suas experiências, tenham gostado um pouquinho de eu ter compartilhado a experiência com vocês. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês e não vou falar muito mais porque eu vou deixar mais para a gente discutir no webinário. Queria muito agradecer todo mundo, né, que está na organização, a todo mundo que está assistindo e chamar vocês mesmo para reflexão e para mudança.